Então agora vamos falar dos métodos contraceptivos. O que são isso? São medidas praticadas com o intuito de evitar a gravidez. Então a gente tem quatro tipos: o de barreira, os comportamentais, os hormonais e os cirúrgicos. Os de barreira impedem que o espermatozoide chegue a fecundar o ovócito. Os comportamentais são métodos pouco eficientes, se baseiam principalmente na abstinência sexual. Os hormonais utilizam hormônios que agem no ciclo menstrual e impedem a ovulação. E temos também os cirúrgicos, que são procedimentos cirúrgicos visando impedir a fecundação, quer dizer, a união dos gametas. Como métodos contraceptivos de barreira, temos a camisinha masculina, que é o método mais utilizado, né? Ela é feita de borracha de látex, tem a função principal reter o sêmen durante a ejaculação. É um método super eficiente que, além de evitar a gravidez, também previne as DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Mas tem um jeito certo de se colocar. Se colocar de maneira errada, né, pode acabar com a sua eficiência. Além da camisinha masculina, temos também a feminina. Ela também é feita de látex e sua função é a mesma da masculina, ou seja, retém o sêmen. Só que tem uma grande diferença: é o jeito de colocar e o seu tamanho. Aqui a gente consegue observar na figura a diferença das duas. A feminina é vista em cima e a masculina embaixo. Note que elas são bem diferentes. Outro método é o DIU, dispositivo intrauterino. Ele é um pequeno aparelho colocado dentro do útero. Então a gente está vendo aqui vários tipos de DIU. Ele vai impedir a subida dos espermatozoides, como mostrado nessa figura aqui, porque ele impede essa subida, né, dos espermatozoides. Só que ele não previne DSTs e só deve ser colocado por um médico. O DIU pode ficar no corpo da mulher durante anos, mas porém tem algumas mulheres que não toleram, acabam sentindo dores abdominais, hemorragias e infecções graves. Aí é aconselhável retirar o DIU, né? Não é muito aconselhável para jovens e também tem que sempre relembrar isso. Não previne DST. O diafragma é um pequeno anel de borracha flexível colocado dentro da vagina, como está sendo mostrado aqui na figura. O médico com o dedo, ou mesmo a paciente, né, a mulher que queira utilizar, ela vai com o dedo e enfia essa pequeno anel de borracha até a entrada do colo do útero. O que ela vai fazer? Ela vai tampar essa entrada do colo do útero, impedindo a entrada dos espermatozoides. O diafragma também não protege contra DSTs, ou seja, as DSTs não são transmitidas somente pelo útero, mas já na entrada da cavidade da vagina já se pode pegar DST. Então, diafragma não protege contra essas doenças. O último método de barreira, né, é o espermicida. São as substâncias químicas que vão imobilizar ou destruir os espermatozoides. Eles são normalmente utilizados junto com o diafragma. Então aqui, assim, nessa parte que é voltada para baixo, se colocam os espermicidas. Eles podem ser introduzidos por um aplicador via genitais femininas antes do ato sexual. Também não vão prevenir as DSTs. Agora os métodos contraceptivos comportamentais. O primeiro deles é a tabelinha, a famosa tabelinha, que era usada pelos antigos. Porém, é um método bastante falho, pois corre-se um grande risco de gravidez. Ele vai se basear nas contagens dos dias, a partir do primeiro dia de menstruação. Ou seja, no começo do ciclo feminino, né? Do ciclo sexual feminino. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma tabelinha em que está mostrando os dias férteis, a infertilidade e a infertilidade na menstruação. Então, nessa parte inferior, né, são os dias que não se pode praticar o ato sexual. Nas demais, já é permitido.
Porém, isso é muito falho, porque isso daí vai de mulher para mulher e nunca dá muito certo. Coito interrompido é um método de contracepção que é muito utilizado na relação sexual. O que acontece? O homem, ao sentir prazer, né, ao sentir que irá ejacular, retira o pênis da vagina e ejacula fora do canal vaginal. Só que isso daí é um método que costuma ser falho. Por quê? Porque o homem dificilmente consegue se controlar. E também é um método que não previne DSTs. Métodos contraceptivos hormonais. O primeiro aqui é a pílula anticoncepcional. É um contraceptivo oral. Também existe uns que são aplicados com o médico, né? Ele pega uma seringa, pega o hormônio e aplica nas pessoas. Mas geralmente é esse que a gente está vendo aqui, né? Que é comprado em farmácia, através da indicação do médico, e tem todo um acompanhamento de dias, né? Que tem que ser tomado regularmente para poder funcionar. Se tomar um dia e no dia seguinte não tomar, isso já dá uma quebra. E se ficar 2 ou 3 dias sem tomar, então já perde seu efeito. O efeito dessa pílula é comparável aos efeitos normais, aos hormônios normais, os hormônios sintetizados pelo corpo, porque eles são sintetizados em laboratório, ou seja, eles são bem parecidos com o que são sintetizados pelo corpo. E eles são tão parecidos que controlam o ciclo reprodutivo. Então, eles vão simular a gravidez e vão impedir que a ovulação ocorra. A pílula tem uma eficácia de quase 100% e também não vai proteger contra as doenças sexualmente transmissíveis. Um grande risco é usar pílula mais tabaco, né, ou cigarro ou qualquer coisa do tipo, né? Por quê? Porque vai aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Então não é recomendável fumar e usar pílula. A pílula tem que ser tomada regularmente e pode provocar alguns efeitos secundários, como aumento da perda de peso, náuseas, dores de cabeça, nervosismo, pequenas hemorragias menstruais, câimbras, etc. Vários sintomas, porque está mexendo com a regulação hormonal. Então, vários sintomas tendem a aparecer. Mas apesar disso tudo, é um método que é bastante utilizado por casais que não querem ter filhos. Um outro método que a gente costuma estar mostrando, né, é a pílula do dia seguinte. Ele é um método de contracepção de emergência, ou seja, houve uma relação sexual, não foi usado nenhum método de barreira, então no dia seguinte, quer dizer, no dia seguinte ou após 72 horas do acometido, né, de ter ocorrido a relação, a pessoa vai à farmácia, compra essa pílula que tem uma dose muito alta de hormônio e toma. Então ela é desse jeito, né? Ela deve ser utilizada em até 72 horas do ocorrido e depois, se toma após 2 horas dessas 72 horas, toma-se outra pílula. Por isso que aqui ela tá vendo sempre em duas, tá vendo? A primeira vai tomar logo após o ato sexual, depois 12 horas depois toma a segunda. Ela possui uma dose hormonal muito grande, bem maior do que a das pílulas anticoncepcionais. O que ela faz? Ela vai provocar náuseas e vômitos e frequentemente causa alterações no ciclo sexual feminino se for tomado frequentemente. Então é muito arriscado você ficar tomando sempre. O bom é ficar usando os outros. Esse daí usa no último caso. E não vai proteger contra doenças sexualmente transmissíveis. E os métodos contraceptivos cirúrgicos, né? São aqueles métodos que são usados a esterilização, que é um procedimento cirúrgico em que o ser humano, o animal, o que for, ele vai se tornar infértil. Por que disso? Né? Vamos ver um dos métodos realizados em humanos. Né? A vasectomia. Isso é usado nos homens. Bloqueia o canal deferente. Né? Lembra da aula da parte lá de cima, né? O canal deferente? Então ele vai ser bloqueado logo acima um pouco dos testículos. Né? Ele vai ser
ele vai ser bloqueado, então ele é cortado. E os espermatozoides, então, passam a não conseguir subir e entrar no sêmen, né? No líquido que é expelido no orgasmo masculino. Então, os espermatozoides passam a não fazer parte do esperma. Temos também a laqueadura das tubas uterinas, que já é com as mulheres, né? Que é cortado o canal, né? Cortada a tuba uterina. Então, os espermatozoides não conseguem chegar a fecundar o óvulo. Vamos lá, pessoal. Mais umas questões aqui. Marca a opção em que o método contraceptivo está corretamente associado a seu mecanismo de ação. A laqueadura tubária, ligadura de trompas, interrompe a ovulação. B. Vasectomia impede que os espermatozoides sejam expelidos na ejaculação. C. O uso de pílulas evita a penetração do espermatozoide no ovócito. E D. O método da tabelinha inibe a secreção ovariana. Vamos lá, vou analisar cada alternativa. Letra A. A laqueadura tubária interrompe a ovulação. Laqueadura das tubas uterinas, ou laqueadura tubária, ou ligadura de trompas. É um bloqueio das tubas uterinas impedindo o encontro dos gametas. Então, que vai interromper a ovulação? Não, não interrompe a ovulação. A mulher continua ovulando, porém o óvulo não sai, não passa pela tuba uterina. Então, está errado. B. A vasectomia impede que os espermatozoides sejam expelidos na ejaculação. Então, a vasectomia é um bloqueio dos canais deferentes, impedindo a passagem dos espermatozoides. Está correto. C. O uso de pílulas evita a penetração do espermatozoide no ovócito. Então, as pílulas anticoncepcionais são compostas por hormônios sexuais sintéticos, semelhantes aos hormônios ovarianos, e controlam o ciclo reprodutivo, simulando uma gravidez. Então, ela não tem nada a ver com a penetração do espermatozoide no ovócito. Tá errado. E a letra D, o método da tabelinha inibe a secreção ovariana. Tabelinha, né, se baseia na contagem dos dias a partir dos primeiros dias de menstruação. Tem nada a ver com a inibição da secreção ovariana. Ela é um método contraceptivo diferente da que faz a inibição da secreção ovariana. Então, está errado. Então, com isso, a resposta é a letra B. Atualmente, existem 4 tipos de métodos anticoncepcionais: os métodos químicos, os mecânicos, os cirúrgicos, os naturais. Analise as afirmativas abaixo sobre a forma de atuação desses métodos. 1. Os métodos químicos atuam principalmente através da impermeabilização dos óvulos. Os métodos mecânicos e cirúrgicos atuam através do impedimento do encontro dos gametas. Os métodos naturais se baseiam principalmente na abstinência sexual. Da leitura das afirmativas acima, é correto concluir que Então vamos lá, vamos responder. Os métodos contraceptivos, nós temos o de barreira, que impede que o espermatozoide chegue ao ovócito; o comportamental, que é um método pouco eficiente que se baseia na abstinência sexual; o hormonal, utilizam hormônios que agem no ciclo menstrual e impedem a ovulação; e o cirúrgico, que é um procedimento cirúrgico que visa impedir a fecundação. Então vamos lá, vamos ver as opções aqui. Os métodos químicos atuam principalmente através da impermeabilização dos óvulos. Errado. 2. Mecânicos e cirúrgicos atuam impedindo encontros de gametas. Ok, tá certo. E métodos naturais se baseiam principalmente na abstinência sexual. Correto.
Com isso, a resposta é a letra E.